causa da falta de chuva e o forte calor, Juiz de Fora irá adotar um rodízio na distribuição de água. O rodízio começa a partir de sexta-feira nas regiões central e leste de Juiz de Fora. O abastecimento será interrompido entre as 8 da manhã e 6 da tarde. Cada dia da semana, uma zona da cidade não terá bombeamento de água de segunda a sexta. Aos finais de semana, o serviço continua normal. A operação vai durar pelo menos 3 semanas. Segundo a Cesama, empresa responsável pelo abastecimento, o consumo na cidade está em média 30% mais alto. O objetivo do rodízio é fazer a população economizar para não faltar água em nenhuma região. Com a adoção do rodízio, a gente consegue distribuir a água nos outros reservatórios e essa sobra é que a gente consegue bombear para a parte alta da cidade. Aqui na represa João Penido, o principal manancial que abastece Juiz de Fora, hoje o volume de água está em apenas 26% da capacidade de armazenamento. Por conta disso, essa extensa faixa de areia começou a aparecer em volta do lago. Para se ter noção de como o nível baixou, neste ponto eu estaria totalmente encoberto. A água chegaria nesta faixa marrom, que tem mais de 2 metros de altura. A situação também é preocupante na represa de São Pedro, responsável pelo abastecimento de parte da Cidade Alta. O volume dela está em menos de 1% da capacidade. A expectativa da prefeitura é que o sistema de abastecimento melhore com o início da distribuição de água da represa de Chapéu d'Uvas, que foi inaugurada recentemente e começou a operar hoje. O objetivo da entrada de Chapéu d'Uvas é conseguir poupar os demais mananciais. Então, a partir dessa operação que começa hoje, João Penido, São Pedro vão ser sempre poupadas em relação ao abastecimento. O calendário completo do rodízio de água na cidade está disponível no site da Prefeitura, pjf.mg.gov.br. 2 taxistas brigaram por causa de um passageiro próximo ao Mineirão depois do jogo Atlético e Corinthians. A disputa terminou com um esfaqueado e outro preso. Com ferimento enfaixado, o taxista ferido sem ser identificado contou o que aconteceu. Eu estava seguindo o sentido do Mineirão e um passageiro fez sinal, mas logo a seguir ele fez um sinal para o táxi. Eu estava seguindo. Achei que fosse para o meu carro, mas logo à frente vi um companheiro já dando ré, talvez ele tinha ter passado do sinal do passageiro, e ele vinha dando ré, eu desviei meu veículo dele para não bater. Ele já desceu, abriu o porta-mala, o passageiro botou as bagagens no porta-mala dele e houve um atrito verbal. Ele começou a insultar, eu levantei do meu carro, achei que fosse terminar nisso. Nesse dado momento ele foi para meter a mão no porta-volumes do carro dele. Eu achei que ele fosse pegar um celular, um porrete ou coisa parecida. Foi quando eu empurrei a porta em cima dele, ele já saiu com a faca na mão e desferiu uma facada na minha perna. Foi o que aconteceu. O suspeito da agressão foi preso e a arma usada no cometimento do crime apreendida. Arlen Heleno da Silva não tinha passagens pela polícia e, após o depoimento, foi levado para a central de flagrantes para ser ouvido pelo delegado. Está faltando um pouco de solidariedade e respeito ao ser humano, ao outro, né? Por exemplo, hoje foi uma facada na perna. Se pega no meu pescoço, em outro lugar, seria mais vital. E agora, futebol. Se os últimos resultados foram ruins para o Cruzeiro, os números ainda são favoráveis. No domingo, a equipe completa 100 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Definitivamente, o momento do Cruzeiro não é bom. Nas últimas 3 partidas, derrotas para Corinthians em pleno Mineirão, Flamengo no Maracanã e por 3-0 e nova derrota para o ABC na Arena das Dunas. Tudo bem que apesar da derrota em Natal, a Raposa se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, mas a sequência já é a pior desde a chegada do técnico Marcelo Oliveira ao Cruzeiro, no início do ano passado. Os torcedores estão preocupados. É preocupante sim pelo momento do futebol, né? O momento do campeonato e essa estabilidade do Cruzeiro. É hora do torcedor perguntar, cadê o elenco? Eu estou preocupado, vai ser difícil.
Para não deixar a sequência ainda pior e retomar o caminho do tetra, o Cruzeiro vai em busca dos 3 pontos na partida contra o Vitória, no Barradão. Mas independente do resultado, o time estrelado chega a uma marca importante. O Cruzeiro é a primeira equipe a completar 100 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, desde quando o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos. Para se ter uma ideia do quanto a marca é expressiva, o segundo time em número de rodadas na liderança é o São Paulo, com 68. Em uma classificação histórica que relembrou os jogos da Libertadores do ano passado, o Atlético goleou o Corinthians e está na semifinal da Copa do Brasil. Atleticanos que ficaram assustados aos 5 minutos quando o Guerreiro ganhou de Gemerson e abriu o placar para o Corinthians. O gol não desanimou o Galo, que foi para cima. Luan deixou tudo igual aos 23 minutos. O gol da virada não demorou muito. Guilherme contou com a sorte. No segundo tempo, a pressão continuou. O Corinthians apostava nos contra-ataques, mas não teve sucesso. Já Guilherme foi preciso e marcou o terceiro do Galo. E aos 41 minutos, Ed Carlos marcou o 4º gol atleticano. Foi muito importante, mas enaltecer a força do grupo e o equilíbrio que o grupo teve desde o início, né? No desespero, Cássio foi para a área, mas foi o Galo que quase fez mais um. Ia ser um golaço de Marcos Rocha, Fagner salvou. Das arquibancadas, o reconhecimento de uma classificação heróica. A torcida acreditou. E o Galo avança na Copa do Brasil para encarar o Flamengo nas semifinais. No dia a dia a gente falava que a gente ia reverter porque a nossa equipe é capaz. Obrigado à torcida por comparecer e a gente estamos juntos e vamos em busca desse título inédito. Comemorar sim, mas já começar a pensar no Flamengo, que é o nosso próximo adversário. É muito da tradição do Atlético, os jogos emocionantes e o que os jogadores mostraram hoje é realmente sensacional. Direto de São Paulo, nosso comentarista de esporte Everton Guimarães fala sobre a derrota do Cruzeiro e esse jogo tido como histórico para o Atlético. Boa noite, Everton. Alô, Monique. Boa noite. Que noite tivemos ontem de futebol, hein? No Mineirão, principalmente. O Atlético recebeu o Corinthians, perdeu o primeiro jogo 2-0, recebeu o Corinthians, saiu perdendo aos 4 minutos, o Corinthians já vencia por 1-0. Eu em casa, assistindo, pensei, azedou a garapa, agora não vai. E eis que de repente o Atlético empata, faz o segundo, faz o terceiro, no final faz o quarto. Um resultado surpreendente. Primeiro, antes do jogo, nem o mais otimista atleticano conseguiria imaginar que esse jogo ficaria 4-1. E acabou sendo o resultado que classificou o Atlético, né? Eu já via um Corinthians com a vantagem de ter sido validado, ou ter o segundo gol validado no primeiro jogo, quando o Luciano fez uma falta no Donizete. Ah, mas só você que está falando nisso. Mas a falta aconteceu e a bola estava em jogo. O árbitro não deu. Então o Corinthians poderia, de repente, ontem ter saído no lucro por um erro de arbitragem, né? Mas acabou não acontecendo. O Levi vem surpreendendo e ontem me surpreendeu mais uma vez, jogando com um volante, um time bem solto dentro de campo, uma velocidade absurda, e o Corinthians foi envolvido. Mas não foi só envolvido com o que aconteceu dentro de campo, não. Os jogadores do Atlético estavam mordidos, a dancinha não fez muito bem, né? Alguns amigos falando que o Atlético já estava eliminado, e dentro de campo a gente viu, pelo contrário, um time aguerrido, um time rápido, um time que jogou para cima o tempo todo, e no final ficou no lucro Corinthians. Poderia ter saído com uma goleada histórica, jamais vista na história desse país, de ter tomado aí uns 6 ou 7, né? Relembrando a Alemanha contra o Brasil na Copa, que aconteceu exatamente aqui no Brasil, e o jogo que aconteceu exatamente no Mineirão. Agora, a questão do Cruzeiro, passando pelo Cruzeiro. O Cruzeiro perdendo, empatando ou ganhando, passou a próxima fase, perdeu para o ABC e passou a próxima fase. E é preocupante o momento do Cruzeiro, Monique. O Cruzeiro precisa rever algumas coisas, a começar na defesa, né, que está batendo muita cabeça. Então, vi atentamente o Cadu, o Doné, hoje falando nos donos da bola. Já está na hora de repensar num banco aí para o Dedé.
por que não manter o Léo? O Léo é um cara pouco badalado, mas sempre que entra dá conta do recado. Então tá na hora de pensar no Léo nessa defesa ao lado do Manuel. O Egídio jogar mais simples e o time precisa correr mais, demonstrar mais vontade. Tá cansado? Tá. Vai na superação, porque daqui até a rodada que o Cruzeiro precisa para se sagrar campeão, o caminho não é tão longo. Ok, Monique? A gente se fala na segunda-feira com a rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos. Tchau, Monique. E veja a seguir: incêndio destrói Capela Centenária e ainda fogo é responsável por tragédia em Minas. Os detalhes daqui a pouquinho. São 7h06, eu volto já já. Jornal Band Minas.